O ano de 2023 não tem sido nada bom para Jorge Paulo Lemann e seus sócios Beto Sicupira e Marcel Telles. Após o escândalo das lojas americanas, os rumores que envolveram a Ambev e o prejuízo milionário da Budweiser nos Estados Unidos, dessa vez, outra empresa dos bilionários do grupo 3G Capital também está enfrentando problemas. E, curiosamente, uma empresa que tem uma relação íntima com as lojas americanas, a São Carlos Empreendimentos. Criada como um braço das Americanas, a empresa nasceu em meados da década de 80, quando Beto Sicupira, então homem forte das lojas americanas, decidiu separar os imóveis próprios da varejista e realocá-los em uma empresa à parte. Assim, nos anos seguintes, além de ser proprietária dos imóveis das Americanas, a São Carlos se tornou uma empresa de múltiplos empreendimentos, que não se limitavam a apenas as lojas e pontos comerciais, como evoluíram para galpões, centros logísticos, pequenos shoppings e até mesmo prédios comerciais inteiros. Em investimentos espalhados em diferentes estados como Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ao longo dos anos, alguns dos imóveis eram até mesmo locados para concorrentes das lojas americanas, como a Pernambucanas, por exemplo. Para se ter ideia, somente em 2021, a São Carlos adquiriu 41 lojas de ruas alugadas a Pernambucanas por 400 milhões de reais. Dessa forma, com o passar das décadas, a empresa ganhou vida própria e até mesmo chegou a abrir o seu capital em 1999, quando toda a parte imobiliária das Americanas foi deixada sob sua custódia. Desde então, as ações passaram a ser negociadas em bolsa de valores, tendo a empresa aderido ao novo mercado em 2006, com o ticket SCAR3. Além disso, a maior parte das ações hoje está em posse de familiares de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Assim, ao longo do tempo, a empresa emitiu mais de 60 milhões de ações e chegou a ter, em janeiro desse ano, 123 imóveis, que reunidos alcançavam uma valorização total de 5,5 bilhões de reais. Já a empresa em si, na mesma época, tinha uma valorização de mercado de quase 1 bilhão de reais. Contudo, apesar de ter chamado a atenção do mercado nos últimos anos, especialmente em 2020, quando a ação da empresa chegou a valer mais de R$ 55, o ano de 2023 tem sido bastante delicado para a empresa. Isso porque, desde o início do ano, as notícias não são boas para o negócio. Primeiro, como proprietária dos imóveis das Americanas, a empresa ficou sob dúvida, não só pela sua natureza, mas também pela desconfiança que passou a rondar todos os empreendimentos do grupo 3G Capital. Segundo, pelo acumulado de resultados ruins da empresa durante o ano anterior, que resultaram em um prejuízo de 70 milhões de reais em 2022. E ainda no ano passado, a empresa já tinha se desfeito de 8 imóveis em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma venda no total de 91,4 milhões de reais. Um conjunto que fez com que em fevereiro deste ano as ações caíssem de R$ 22 para apenas R$ 12, o menor valor em pelo menos 5 anos. Uma situação tão complicada que levou a própria empresa a informar ao mercado um plano de recompra de 1 milhão de ações que estavam circulantes, em um esforço até maio de 2024. Com a proposta, as ações nos meses seguintes voltaram à casa dos R$ 20. Mas, além disso, a empresa passou a ter que se desfazer de alguns anéis para poder manter os dedos. Isso porque uma boa leva de imóveis teve que ser vendida para cobrir os prejuízos e mudar o foco do negócio. Em fevereiro desse ano, o edifício Jardim Europa, em São Paulo, foi vendido por 150 milhões de reais. Em abril, a São Carlos vendeu o icônico edifício João Brícola, que ficou conhecido por ter abrigado durante décadas a mega loja do Mapping, a ponto de ser chamado de prédio do Mapping. O imóvel estava alugado para as Casas Bahia e foi vendido por 71,5 milhões de reais, um valor 11,9% menor do que o preço pago pela própria São Carlos em 2019. Na mesma época, também foi vendido o edifício Itaim Center, em São Paulo, por 90 milhões de reais, e por 8,1 milhões de reais, um imóvel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estava alocado para a varejista Pernambucanas.
Em junho, a empresa vendeu um imóvel em São José dos Pinhais, que também abrigava uma loja da Pernambucanas, por 17 milhões de reais. O imóvel adquirido em 2021 deu um retorno de mais de 17% sobre o valor pago. Em setembro, ela se desfez de 4 grandes complexos empresariais: os edifícios Centro Empresarial Botafogo, no Rio de Janeiro, o Morumbi Office Tower, o Corporate Plaza e o Alameda Santos, todos os 3 na cidade de São Paulo. Com as vendas, a empresa deve receber em 24 meses o total de 865 milhões de reais. E após as vendas, a São Carlos passou a ter 95 imóveis, num total de 4 bilhões de reais de valuation. Porém, apesar das vendas, o dia a dia do negócio continua indigesto. Somente no terceiro trimestre de 2023, a empresa teve prejuízo de 13 milhões de reais e a dor de cabeça continua. De acordo com a empresa, problemas como a alta taxa de vacância nos imóveis, somado ao aumento dos custos administrativos dos imóveis, fazem com que o resultado seja indigesto para o negócio. E em razão das notícias ruins, a ideia é que, com o dinheiro acumulado na venda dos imóveis neste ano, a empresa possa dar início a um plano de reciclagem de ativos, que inclui principalmente um foco em imóveis de locação residencial, considerada pelos administradores um negócio interessante e promissor, especialmente quando comparado com o mercado nos Estados Unidos. Só que, além de uma reformulação, as vendas buscam estancar perdas e melhorar o endividamento da empresa, que tem uma taxa de alavancagem considerada alta. Estima-se que a dívida líquida da São Carlos seja de 1,5 bilhão de reais. E enquanto isso, mais uma empresa coloca Jorge Paulo Lemann e seus sócios sob a mira dos críticos. Será que teremos mais problemas por vir? De toda forma, parece que o ano de 2023 não tem sido nada bom para o bilionário. E aí, você acha que o bilionário vai recuperar o seu toque de Midas? Compartilhe com a gente nos comentários.